Sua mãe era especialmente agressiva ao comprar nas lojas de desconto. Tinha uma forte tendência para comprar grandes quantidades de mantas, cinzeiros, caramelos, toalhas de todas as cores e estilos, sapatos, tigelas de madeira e utensílios de cozinha. Muitos desses objetos ficavam guardados por vezes durante anos até serem usados. Seu pai também fazia compras por recreação. Todos os sábados passava horas comprando ferramentas e ferragens. Em geral, esses objetos raramente ou nunca eram usados. É óbvio que os pais de Ted eram SAR. Ele foi bem treinado para isso. Mas hoje ele gera uma renda muito mais alta do que seus pais ganhavam. E por que ele continua sendo um SAR? Essa renda também é resultado da orientação paterna. Seu pai muitas vezes lhe dizia que procurasse um emprego com potencial de alta renda. Fazer isso permitiria a Ted comprar as melhores coisas da vida. A mensagem de seu pai era clara. Para comprar uma bela casa, carros de luxo e roupas caras, é preciso ganhar uma renda alta. Ted descobriu que a área de vendas oferece excelentes oportunidades de produzir renda. Ele teria de ganhar muito para gastar muito. Jamais alguém mencionou o valor que há em reservar dinheiro para investimentos. A renda se destinava a ser gasta. O crédito era usado pesadamente para compras grandes. Ted e seu pai nunca perceberam os benefícios de acumular riqueza por meio de investimentos. Ted nos disse repetidas vezes que isso não adianta. Ele simplesmente não tem dinheiro para investir. Mas como é possível que alguém que tem uma renda 6 vezes maior do que a média dos domicílios americanos não tenha dinheiro para investir? Todos os anos, Ted gasta na educação de seus filhos em escolas e universidades particulares mais do que um domicílio médio ganha em um ano. Ele tem uma coleção de automóveis que vale mais de $130 mil. Paga mais de 12 mil todos os anos em impostos sobre a propriedade. Seus pagamentos anuais de hipoteca ultrapassam os $30 mil. Vários de seus ternos custam $1.200 cada. Porém, a sua insensibilidade aos investimentos vai além de suas necessidades de consumir. Seus pais não tinham nenhuma compreensão nem apreciação pelos dólares investidos. Ele tampouco. E seus pais lhe passaram essa falta de conhecimento e de prudência. Ted argumentava que seus pais eram pessoas de meios modestos, sem dinheiro para investir. Vamos examinar esta imagem. Seus pais fumavam 3 maços de cigarro por dia. Quantos maços eles consumiram durante toda a sua vida adulta? Como há 365 dias em um ano, eles consumiam aproximadamente 1.095 maços por ano. Eles fumaram durante aproximadamente 46 anos. Assim, em 46 anos, fumaram 50.370 maços de cigarro. E quanto pagaram por esses cigarros? Aproximadamente $33.190. Mais do que o preço que pagaram pela sua casa. Mas eles nunca consideraram o custo dos cigarros. Viam essas compras como pequenas despesas. Porém, com o passar do tempo, as pequenas despesas se tornaram grandes despesas. E com o passar do tempo, as pequenas quantias investidas periodicamente também se tornariam grandes investimentos. O que teria acontecido se o casal Friend tivesse investido o dinheiro dos cigarros na bolsa de valores, fundo de índices, durante toda a sua vida? Quanto eles teriam conseguido como patrimônio? Quase $100 mil. E se tivessem usado o dinheiro dos cigarros para comprar ações de uma companhia de cigarros? Se tivessem comprado e reinvestido todos os dividendos, nunca vendendo suas ações na fábrica de cigarros Philip Morris, em vez de fumar cigarros Philip Morris durante 46 anos? Ao final de 46 anos, o casal teria um portfólio de ações dessa empresa valendo mais de $2 milhões. Só que esse casal, assim como seu filho, nunca imaginou que os trocados podem ser transformados numa riqueza significativa. Só essa mudança de comportamento teria colocado os Friends
na categoria dos milionários e seriam membros do grupo par, dada sua modesta renda. Talvez eles tivessem levado uma vida diferente se alguém lhes tivesse ensinado a matemática da valorização da riqueza. Mas ninguém lhes contou sobre este fenômeno. Assim, não surpreende que eles nunca tivessem ensinado a seu filho os benefícios do investimento. Mas uma coisa eles aconselharam: a não fumar. Seu pai lhe disse: nunca ponha o primeiro cigarro na boca. Eu estou viciado. Não há nada que eu possa fazer para parar de fumar. E Ted seguiu esse conselho. Largando o vício do SAR. Durante quanto tempo mais Ted será capaz de financiar seu estilo de vida? E se ele precisar parar de trabalhar hoje? Durante quanto tempo poderia manter seu atual nível de riqueza? Só por cerca de 1 ano. Não admira que ele trabalhe tanto. Em vista das circunstâncias atuais, Ted nunca conseguirá se aposentar tranquilamente. Apesar de ter quase 50 anos de idade, ele ainda não compreendeu isso. Mas nem tudo está perdido. Ted ainda pode se tornar um acumulador de riqueza. Nós descobrimos que muitas vezes é útil dizer a um SAR a verdade nua e crua. Meu amigo, seu patrimônio é menos da metade do que se espera das pessoas do seu grupo de renda e de idade. Essa notícia pode incentivar os SAR que são competitivos. Como eles reagem quando ficam sabendo que seu patrimônio líquido os coloca no quarto inferior de todas as pessoas que têm características semelhantes de renda e de idade? Alguns ficam incrédulos. Muitos querem mudar, mas não sabem como se transformar. Como pode alguém mudar quando já teve mais de 20 anos de experiência em viver como um SAR? Em primeiro lugar, a pessoa deve realmente querer mudar. Segundo, provavelmente vai precisar de ajuda profissional. O ideal é encontrar um contador público diplomado que ofereça planejamento financeiro. Um profissional assim já deve ter tido considerável experiência e sucesso em transformar o SAR, isto é, deve ter um sólido currículo em ajudar os TEDs deste mundo a se tornarem mais acumuladores. Em casos extremos, um contador/planejador financeiro acaba realmente assumindo o controle das compras do seu cliente. Primeiro ele faz uma auditoria sobre os hábitos de consumo do cliente nos últimos 2 anos. Ele categoriza e tabula cada elemento. Daí ele se consulta com o cliente e o coloca num programa de desintoxicação, o que significa que todos os elementos consumidos serão reduzidos no mínimo em 15% durante o próximo ano ou 2 anos. Outros cortes se seguem. Em algumas situações, o contador/planejador financeiro chega a ponto de guardar consigo os talões de cheque de seu cliente, preencher todos os cheques, pagar todas as contas. Esse tratamento de choque é parte do SAR, mas às vezes é a única maneira de resolver o problema. A categoria final do consumo. O milionário típico das nossas pesquisas tem uma renda anual total realizada de menos de 7% de sua riqueza. Isso significa que menos de 7% da riqueza está sujeita a qualquer forma de imposto de renda. No nosso último levantamento sobre milionários, descobrimos que essa porcentagem era de 6,7%. Os milionários sabem que quanto mais eles gastam, mais renda eles precisam realizar. Quanto mais renda realizarem, mais precisam destinar ao imposto de renda. Assim, os milionários e os que provavelmente se tornarão afluentes no futuro seguem uma regra importante. Para construir riqueza, minimize a sua renda realizada ou tributável e maximize a sua renda não realizada. Valorização da riqueza ou do capital sem fluxo de caixa. O imposto de renda é a maior despesa anual na maioria dos domicílios. O imposto recai sobre a renda e não sobre a valorização da riqueza. Se esta valorização não é realizada, isto é, se não gera fluxo de caixa. Qual é a mensagem?
Mesmo muitos domicílios que produzem alta renda têm poucos ativos. Uma razão é que eles maximizam sua renda realizada, muitas vezes para sustentar um alto nível de consumo. Essas pessoas deveriam fazer a si mesmas uma simples pergunta: será que eu conseguiria sobreviver com o equivalente a 6,7% da minha riqueza? É preciso muita disciplina para se tornar afluente. Já entrevistamos muitas pessoas com um patrimônio de 2 milhões ou 3 milhões que têm uma renda realizada familiar total anual de menos de 80 mil. Quanto o lar americano típico realiza em renda a cada ano? Cerca de 35 mil a 40 mil, ou seja, o equivalente a quase 90% de seu patrimônio líquido. O resultado é que o americano típico paga o equivalente a mais de 10% de sua riqueza em impostos de renda a cada ano. E o que dizer dos milionários que pesquisamos? Em média, seu imposto de renda equivale a pouco mais de 2% da sua riqueza. Essa é uma das razões pelas quais eles conservam sua independência financeira. Estudo de caso Sharon e Bárbara. Sharon é uma especialista em planos de saúde que produz uma alta renda. Recentemente, ela nos perguntou: como é possível que eu ganhe tanto em termos de renda, mas acumule tão pouco em termos de riqueza? No ano passado, a família de Sharon teve uma renda total anual de aproximadamente $220 mil, o que coloca sua casa na faixa do 1% superior entre os domicílios da América. O domicílio de Sharon tem um patrimônio líquido de aproximadamente $370 mil. Enquanto a renda de Sharon é mais alta do que 99% dos outros domicílios da América, seu patrimônio líquido é muito inferior ao que deveria ser. Dada a sua idade, 51 anos, e sua renda de $220 mil, Sharon deveria ter, de acordo com a equação da riqueza, patrimônio esperado igual à idade dividido por 10 vezes a renda, um patrimônio líquido de aproximadamente $1.122 mil. Por que o nível de riqueza acumulada de Sharon é muito abaixo da norma? É porque a sua renda realizada, ou seja, tributada, é alta demais. No ano passado, ela pagou $69.440 em impostos federais sobre sua renda de $220 mil. Isso equivale a 18,8% da sua riqueza total. O Yogi Berra poderia lhe dizer: Sharon, você não pode ser rica. Sua renda é alta demais. Acreditamos que a pessoa média na categoria de renda/idade de Sharon paga o equivalente a apenas 6,2% de sua riqueza em impostos federais anuais, ou seja, $69.440 dividido por $1.122 mil. Assim, os impostos que Sharon paga, equivalentes a 18,8% de sua riqueza, são 3 vezes maiores do que o equivalente para a pessoa média na sua categoria de renda/idade. Analisando de outra maneira, Sharon tem uma renda realizada anual equivalente a 59,5% do seu patrimônio líquido total, de $370 mil. Como pode alguém esperar ser realmente rico quando o equivalente a quase 60% de sua riqueza é sujeito a impostos de renda a cada ano? A pessoa média na categoria renda/idade de Sharon realiza o equivalente a apenas 19,6% de seu patrimônio líquido em renda anual. Assim, apenas cerca de 1 de cada $5 do seu patrimônio líquido é sujeito a imposto de renda. E o que dizer das pessoas com nível de riqueza acima da média? Quanto de seu patrimônio líquido equivalente está sendo taxado? Bárbara é um membro típico da categoria dos par. Sua renda anual realizada é igual à de Sharon, de $220 mil. Mas o patrimônio líquido de Bárbara é de aproximadamente $3.550 mil. Assim, apenas o equivalente a 6,2% da sua riqueza é sujeito a imposto de renda. Que porcentagem da riqueza de Bárbara é pega em imposto de renda? Cerca de 2%. Em forte contraste,
Sharon pagou o equivalente a 18,8% de sua riqueza em imposto de renda, ou seja, mais de 9 vezes a porcentagem paga por Bárbara. O milionário americano médio realiza significativamente menos de 10% do seu patrimônio líquido em renda anual, apesar de ter considerável riqueza e aumentos anuais substanciais nessa riqueza. O milionário americano típico pode ser pessoalmente pobre em dinheiro líquido. Mais de 20% da renda anual realizada de Bárbara está investida em bens financeiros que tendem a se valorizar sem gerar renda realizada. Sharon, por outro lado, investe menos de 3% da sua renda realizada. A maior parte dos seus bens financeiros está em forma líquida. A situação econômica de Sharon é muito arriscada. Ela é a principal provedora de sua família, que tem pouca renda proveniente de investimentos. Se seu empregador eliminar o seu cargo, o que acontece? Não há muitos empregos disponíveis hoje em dia que paguem 200 mil ou mais por ano. Bárbara, por outro lado, e mais uma vez em contraste com Sharon, possui uma empresa com mais de 1.600 clientes, ou seja, 1.600 fontes de renda. Isso é muito menos arriscado do que a posição de Sharon. Sharon não poderia sobreviver se perdesse a sua fonte de renda. Porém, Bárbara poderia sobreviver facilmente durante 20 anos ou mais. Na verdade, ela poderia se aposentar neste momento, só com a renda proveniente de seus ativos financeiros. Bárbara, essa prodigiosa acumuladora de riquezas, é apenas um dos mais de 3,5 milhões de milionários na América de hoje. Mais de 90% têm um patrimônio líquido entre 1 milhão e 10 milhões. Como essas pessoas se comparam com as superafluentes? As indicações sugerem que quanto maior é o patrimônio líquido, mais perita é a pessoa em minimizar sua renda realizada. O fato é que os superafluentes chegaram a essa posição sendo mestres na arte de minimizar sua renda realizada, tributável. Ross Perot é o exemplo perfeito de como os superafluentes continuam afluentes e até aumentam seu nível de riqueza ano após ano. A revista Forbes recentemente estimou que o patrimônio líquido do Sr. Perot valia 2,4 bilhões. Os Cidadãos pela Justiça Tributária, Citizens for Tax Justice, um grupo de reforma tributária sediado em Washington, D.C., avaliou que a renda anual realizada de Perot em 1995 foi de aproximadamente 230 milhões. Assim, ele realizou o equivalente a 9,6% de sua riqueza, mas pagou apenas 19,5 milhões. Ou seja, 8,5% da sua renda. Compare esses números com os 31% da renda paga em impostos por Bárbara, Sharon e muitas outras pessoas nessa categoria de renda. Como é possível que o Sr. Perot acabe pagando uma porcentagem tão pequena de sua renda em impostos? Segundo um recente artigo de jornal, Perot minimiza seus impostos investindo pesadamente em ações municipais isentas de impostos, imóveis protegidos contra impostos e ações com ganhos não realizados. De particular interesse é o fato de que a taxa de impostos de Perot como porcentagem de sua renda, isto é, 8,5%, é mais baixa do que a do lar americano médio. O domicílio médio nos Estados Unidos paga R$ 4.248 em imposto de renda federal a cada ano, ou seja, o equivalente a 12,9% da sua renda realizada anual de R$ 32.823. Perot é superafluente em termos de riqueza acumulada, mas tem menos do que o homem comum em termos de carga tributária. Mais interessante ainda do que a porcentagem de renda paga em impostos é a porcentagem da riqueza paga em impostos. O domicílio americano típico tem um patrimônio líquido total, incluindo o valor da casa, de 36.623. Esse domicílio paga o equivalente a 11,6% de seu patrimônio líquido em imposto de renda. E o que dizer do Sr. Perot, bilionário? Estima-se que em um ano ele pagou o equivalente a apenas 0,8% da sua riqueza em impostos. Em termos de imposto de renda pago como porcentagem do patrimônio, o domicílio típico pagou
14,5% vezes mais. A maioria dos milionários mede seu sucesso pelo seu patrimônio líquido e não por sua renda realizada. Para efeitos de construir a riqueza, a renda não importa tanto assim. Uma vez que você esteja numa categoria de alta renda, ou seja, 100 mil ou 200 mil ou mais, não importa tanto ganhar mais, mas sim o que você faz com aquilo que você já tem. Trabalhando para pagar impostos. Vamos assumir um momento que você seja o Sr. Bob Stern, um especialista que trabalha para o Departamento de Imposto de Renda. Certo dia, o seu gerente, o Sr. John Young, chama você no seu escritório e lhe dá a seguinte tarefa: informá-lo melhor sobre a relação entre renda e riqueza. Sr. Young: Bob, tenho lido muitos relatórios sobre o crescimento da população dos milionários. Sr. Stern: sim, eu também. Tenho na minha mesa uma pilha de artigos de jornal sobre esse assunto. Sr. Young: bem, o problema é o seguinte: o número dos ricos está crescendo rapidamente, mas o imposto de renda que recebemos de muitas dessas pessoas não está aumentando no momento. Sr. Stern: já li em algum lugar que os lares mais ricos do país, que são 3,5% do total, respondem por mais da metade de toda a riqueza pessoal. Mas essas mesmas pessoas respondem por menos de 30% da renda. Sr. Young: eu só gostaria que o Congresso acordasse. O que este país precisa é de um imposto sobre a riqueza. Até nos tempos bíblicos, os ricos tinham de dar 10% de sua riqueza anual em impostos. É isso que eu chamo de reforma tributária radical. Sr. Stern: eu sei o que o senhor quer dizer. Mas mais cedo ou mais tarde vamos botar as mãos neles. Lembre-se, há duas coisas inevitáveis na vida: a morte e os impostos. Sr. Young: a área de impostos sobre o espólio não é a sua especialidade, Bob. Você é um pouco ingênuo nessa questão. Você pensa que vamos acabar dando uma boa mordida em todos os milionários neste país taxando o seu espólio. Sr. Stern: o anjo da morte está do nosso lado. Calma lá, Bob. Pense em todos os milionários deste país. A maioria deles é proprietária de uma firma e muitos possuem ações. O que essas pessoas fazem com o dinheiro? Sentam em cima dele ou então reinvestem nos seus negócios. E conservam cuidadosamente todas as ações que tendem a se valorizar. Sr. Stern: mas e o anjo da morte? Veja as coisas da seguinte forma, Bob. Já vimos declarações de episódio na faixa de 1 milhão ou mais. Ano passado, vieram apenas 25 mil. Porém, ao mesmo tempo, havia 3,5 milhões de milionários vivos, e bem vivos. Isso significa que apenas 0,7% foi apanhado pelo anjo da morte. Esse número deveria ser o dobro. Mas sabe o que muitos milionários fazem? Antes que o anjo da morte apareça, eles se transformam num passe de mágica. Mas como eles fazem isso? Eles não podem simplesmente desaparecer? Será que se mudam para outro país antes de um anjo aparecer? Mudar-se não é um fator significativo, mas eu não ficaria admirado se descobríssemos que metade dos milionários se transforma em não milionários. O que quer dizer? É um termo do nosso jargão, significa antes do anjo. Mas eu não ficaria admirado se descobrisse que metade dos milionários se transformasse em um não milionário AA. O que quer dizer AA? É um termo do nosso jargão, significa antes do anjo, ou antes da morte. É o contrário de DA, depois do anjo. Veja esse estudo de caso. Eis aqui uma mulher, Lucy, que tinha 7 milhões apenas um ano antes de morrer. Ela vivia do dinheiro da sua pensão. Nunca na sua vida vendeu qualquer ação de seu portfólio. A sua riqueza dobrou em apenas 6 anos, entre os 70 e os 76 anos de idade. Mas o que nós conseguimos obter de tudo isso? Em termos de impostos de renda, quase nada. Ela não tinha praticamente nenhuma renda realizada no seu portfólio. Eu odeio a renda não realizada. Sr. Stern: o senhor tem razão. É um inimigo inteligente. Mas o anjo a apanhou, certo?
A morte e os impostos. Errado, Bob. Ela morreu no ano passado. E sabe qual era o seu patrimônio líquido quando o anjo finalmente apareceu? Menos de $200.000. Nenhum imposto sobre o espólio. Mais um ex-milionário que se vai sem deixar espólio tributável. Há dias em que eu gostaria de mudar para um outro ramo de trabalho. O inimigo está vencendo. Sr. Stern, mas onde foi parar todo o dinheiro dela? Ela doou para a sua igreja, 2 universidades e uma dúzia de organizações de caridade. Deu também 10.000 a cada um de seus filhos, netos, sobrinhos e sobrinhas. Ela é uma pessoa típica do interior, cheia de parentes. Sr. Stern, e no final, a gente acaba ficando com o quê? Nós, o governo, acabamos ficando com nada. Dá para acreditar? O governo dela própria. Não há justiça na América. Precisamos de um imposto sobre a riqueza urgente. Bem, parece que ela foi uma pessoa bem legal para ter dado tanto dinheiro para igrejas, universidades e obras de caridade. Bob, você deveria ter vergonha. Ela e as pessoas do tipo dela são nossas inimigas. A América precisa da riqueza dela para manter nosso governo funcionando. Precisamos do dinheiro dela para pagar a dívida interna. Precisamos financiar todos os nossos programas sociais. Talvez ela achasse que a igreja, as universidades e as obras de caridade também têm suas necessidades. Bob, você é tão ingênuo. Essa mulher é uma amadora. Que experiência ela tinha em distribuir riqueza? Nós somos o governo. Somos especialistas em redistribuir a riqueza. Nós é que deveríamos decidir onde e como a riqueza deve ser distribuída. Somos profissionais. Temos de começar a taxar a riqueza antes que todos os milionários se transformem em não milionários. E o que dizer dessas pessoas famosas que saem nos jornais? As de renda muito alta. Deus abençoe essas pessoas, Bob. Elas são as nossas melhores freguesas. Adoro as pessoas que ganham muito. A renda realizada é a nossa salvação. Quero que você estude esses tipos, mas também quero que você descubra como aqueles outros tipos conseguem existir sem realizar grande parte de sua renda. Será que vivem como monges? O que há de errado com essa gente? Por que eles não vendem alguns milhões de dólares de suas ações na bolsa e compram uma mansão? É por isso que você tem essas fotos das celebridades mais bem pagas da América coladas na parede de sua casa? Claro, eu adoro essa gente. Eles sofrem de uma doença gravíssima, a gastonite, e para gastar precisam ter renda realizada, isto é, tributável. Veja as coisas dessa maneira. Quando um jogador de basquete compra um iate de 2 milhões, nós nos tornamos parceiros dele. Ele vai precisar realizar 4 milhões para poder pagar 2 milhões pelo barco. Seremos parceiros dele. Jogadores de basquete? Será que eles são bons exemplos para nossos jovens? Claro. Esses aí são os gastadores de alta renda. Eles dizem aos nossos jovens, ganhe e gaste. É só sobre a renda realizada que nossa juventude precisa aprender. Esses tipos gastadores são os verdadeiros patriotas. É por isso que coloquei na parede a definição que o dicionário Webster dá de patriota. Leia por mim, Bob. Patriota. Aquele que ama seu país e apoia fervorosamente a sua autoridade e seus interesses. Sim, Bob. Apoia fervorosamente sua autoridade e seus interesses. Sabe, Bob, os verdadeiros patriotas são as pessoas que ganham grandes rendas, 100 mil, 200 mil, 1 milhão ou mais por ano, e gastam tudo o que ganham. O Congresso deveria cunhar uma nova medalha para esse tipo de patriotismo. Deveria ser chamada Medalha da Tributação e Consumo. E enquanto esses patriotas continuarem a treinar seus filhos para ganharem também essas medalhas, estaremos em boa forma, Bob. Você não acha que nós deveríamos começar a mandar cartões de Natal para todas as companhias que promovem carros de luxo, iates, casas de 1 milhão, roupas e acessórios caros? Essas pessoas também são verdadeiros patriotas à sua maneira. Eles é que nos sustentam. Bem, Bob,
Está ficando tarde. Você tem sua lição de casa. Quero saber mais sobre esses ganhadores de medalhas, mas também quero que você estude como vivem aqueles que não gastam o dinheiro que têm. Que prova temos que o governo americano sabe a fórmula para se adquirir independência financeira? Basta ler alguns artigos que seus funcionários escreveram recentemente. Muitos economistas, bem treinados que trabalham para o nosso governo, costumam realizar estudos sobre os ricos, ou como eles dizem, os principais detentores de riqueza. Temos particular interesse nos artigos publicados no jornal trimestral do Serviço de Imposto de Renda, o Statistics of Income. É o paraíso de um pesquisador. Oferece montanhas de estatísticas sobre a renda. Porém, a renda não é o único foco de interesse do governo. A publicação estuda também os principais detentores de riqueza. Tivemos inveja desses estudos e precisamos fazer nossa própria pesquisa sobre os ricos. Essa é a nossa principal fonte de informações para podermos compreender a fórmula de como ficar rico. C. Eugene Stirling é diretor assistente da Secretaria de Análise de Impostos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. É também um estudioso e pesquisador de talento. Ele faz a mesma pergunta que nós. Qual é a relação entre renda realizada e riqueza? E o que descobriu? Que as pessoas acumulam uma riqueza significativa minimizando sua renda realizada ou tributável e maximizando sua renda não realizada não tributável. Nesse estudo, o Sr. Stirling comparou as declarações de imposto de renda feitas pelos maiores detentores de riqueza enquanto eram vivos com as declarações de imposto de renda apresentados por seus espólios nos testamentos depois que faleceram. Stirling estudou uma amostra nacional de declaração de espólio. Depois comparou cada uma delas com as respectivas declarações de renda dos anos anteriores. Por que todo aquele contraste? O Sr. Stirling queria estudar a correlação entre a renda realizada, tal como documentada no imposto de renda, e o patrimônio líquido real de cada pessoa da amostra. De especial interesse era a relação entre a renda realizada gerada por investimentos e seu valor real de mercado. Por que um estudioso que trabalha para o Departamento de Tesouro passaria tanto tempo fazendo um estudo como esse? Consideramos que os funcionários do imposto de renda são uma turma muito inteligente. Eles estudam o seu target e cobiçam a riqueza desse mercado. Eles querem saber quantas são as pessoas afluentes que geram tão poucos dólares em renda realizada, uma vez que os proprietários de empresas fechadas são especialmente aptos nessa estratégia. O Sr. Stirling selecionou para estudo os espólios nos quais o valor da empresa supera 65% do espólio. Eis algumas revelações dos estudos do Sr. Stirling. A renda realizada a partir do ativo das empresas fechadas era de apenas 1,15% do valor estimado dos bens. Note que mesmo esta pequena porcentagem deve ter uma tendência para cima, uma vez que há vantagens tributárias para os herdeiros e os testamentários que oferecem uma avaliação conservadora. A renda total realizada, provinda de todos os bens e de todos os salários, honorários e rendas, era de apenas 3,66% do valor de todos os ativos. O que esses resultados lhe disseram sobre os afluentes? Eles sugerem que um proprietário de firma que tem um patrimônio líquido que, digamos, 2 milhões, tem em média uma renda anual realizada de 73.200 dólares, ou seja, 3,66% de 2 milhões. Será que você conseguiria viver com 73.200 dólares hoje e mesmo assim investir no mínimo 15% a cada ano? Não, não é fácil. Mas também não é fácil ser financeiramente dependente. Independência financeira. Certa vez fizemos um gerente do tipo alta renda, baixo patrimônio, a quem chamaremos de Sr. Rodney, uma pergunta simples. Por que o senhor nunca participou dos planos de compra de ações com vantagens tributárias oferecidos pela sua empresa? O empregador desse gerente
lhe ofereceu um plano de compra de ações com equivalência. A cada ano, o gerente podia comprar o equivalente a 6% de sua renda em ações da companhia, o que reduziria a sua renda tributável realizada. Além disso, a empresa se propunha a completar sua compra de ações até uma determinada porcentagem de sua renda. O Sr. Rodney respondeu que infelizmente não podia se dar ao luxo de participar. Parece que toda a sua renda ia para os pagamentos mensais de $4.200 de sua hipoteca, 2 veículos em leasing, despesas educacionais, mensalidades de clubes, uma casa de férias que precisava ser reformada em impostos. Ironicamente, o Sr. Rodney deseja tornar-se um dia financeiramente independente. Mas tal como muitos SAR, o Sr. Rodney não é realista nesse aspecto. Ele vendeu sua independência financeira. O que aconteceria se ele tivesse aproveitado plenamente os benefícios tributários desde o início do seu emprego nessa companhia? Hoje ele seria milionário. Em vez disso, ele está perpetuamente na roda viva do ganhar e consumir. Já entrevistamos incontáveis pessoas do tipo alta renda, baixo patrimônio. Às vezes é deprimente, em especial quando são pessoas mais velhas. O que você acharia de ser um cardiologista de 67 anos de idade que nos disse: "Não tenho um plano de aposentadoria. Nunca tive um plano de aposentadoria." Apesar de ter ganho milhões durante sua vida de trabalho, seu patrimônio líquido total é de menos de $300 mil. Não é para menos que ele começou a fazer perguntas como: será que algum dia eu vou conseguir me aposentar? Ainda mais reveladoras são as entrevistas que fizemos com as viúvas do SAR. Em muitos casos, ela foi dona de casa durante todo o seu longo casamento. Muitas vezes o marido, um tipo de alta renda, baixo patrimônio, não tinha nenhum seguro de vida ou tinha um seguro muito baixo. Meu marido sempre disse que eu não precisava me preocupar com dinheiro. Ele dizia: "Eu sempre vou estar por aqui. O senhor pode me ajudar? O que eu devo fazer?" Essa situação não tem a mínima graça. Como é possível que as pessoas instruídas com alta renda sejam tão ingênuas a respeito de dinheiro? E por que ser uma pessoa instruída de alta renda não se traduz automaticamente em independência financeira? Isso exige planejamento e sacrifício. E o que dizer se o seu objetivo é tornar-se financeiramente independente? Seu plano, nesse caso, deveria ser sacrificar o autoconsumo de hoje em troca da independência financeira de amanhã. Cada dólar que você ganhar para gastar é primeiro descontado pelo imposto de renda. Por exemplo, para comprar um barco de 68 mil, você precisa primeiro ganhar 100 mil. Os milionários costumam pensar dessa maneira. É por isso que apenas uma minoria possui iates. Você planeja viver num iate depois que se aposentar? Ou você preferia viver com um plano de aposentadoria de $3 milhões? E será que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Bairros de alto status. Se você leu com cuidado o trecho acima, sobre o estudo feito pelo Imposto de Renda acerca dos afluentes, uma questão pode ter lhe ocorrido. Será que os resultados das pesquisas que fizemos são diferentes dos produzidos pelas declarações de imposto de renda e de espólio? Você pode se lembrar que, em média, os milionários do nosso último estudo tinham uma renda realizada total de cerca de 6,7% do seu patrimônio líquido total. Entretanto, os resultados vindos do imposto de renda e do imposto sobre o espólio indicam que os maiores detentores de riqueza realizaram apenas 3,66% de sua riqueza. Como se pode explicar essa diferença? E o que ela significa? Para obter as amostras, nós empregamos um método diferente do utilizado pelo Departamento de Imposto de Renda. Nossa pesquisa baseou-se numa amostra de famílias que residem em bairros de alto status, ao passo que o imposto de renda reuniu sua amostra a partir de todas as declarações de renda e espólio, uma vez que cerca de metade dos milionários da América não vivem nos bairros chamados de alta classe,
Nós também pesquisamos pessoas afluentes que são fazendeiros, leiloeiros e outras pessoas abastadas que vivem em bairros sem status. Por que será que os milionários das áreas de alto status realizam uma porcentagem significativamente maior de sua riqueza, 6,7%, do que os maiores detentores de riqueza selecionados a partir de uma amostra nacional de todos os falecidos abastados, cerca de 3,66%? É porque os milionários que residem em bairros de alta classe precisam realizar mais renda para poder morar nessas áreas. Quais são as implicações das nossas revelações? É mais fácil acumular riqueza se você não mora num bairro de alto status. Mas mesmo os milionários que moram em áreas de alto status realizam apenas 6,7% da sua riqueza a cada ano. Pense em seus vizinhos não abastados, que em média precisam realizar constantemente mais de 40% da sua riqueza apenas pelo prazer de viver num bairro chique. Talvez você não seja tão rico quanto deveria ser, porque você trocou grande parte da sua renda atual e futura apenas pelo privilégio de morar num bairro de alto status. Assim, mesmo que esteja ganhando 100 mil por ano, você não está ficando rico. O que você provavelmente não sabe é que o seu vizinho que mora numa casa de 300 mil comprou a casa dele apenas depois de ficar rico. Você comprou a sua casa antecipando que algum dia iria ficar rico. Só que talvez esse dia nunca chegue. A cada ano, você é forçado a maximizar sua renda realizada só para conseguir pagar as contas. Você não pode se dar ao luxo de investir nenhum dinheiro. Na verdade, você está num beco sem saída. Suas altas despesas domésticas exigem um emprego total da sua renda. Você nunca vai se tornar independente financeiramente sem comprar investimentos que se valorizam sem realizar renda. Então, o que vai acontecer? Você vai escolher uma vida de altos impostos e alto status, ou vai mudar de endereço? Permita-nos ajudá-lo na sua decisão. Aqui está uma de nossas regras. Se você ainda não é rico, mas quer se tornar rico um dia, nunca compre uma casa que exija uma hipoteca equivalente a mais do que o dobro do total da sua renda familiar realizada anual. Morar num bairro menos caro lhe permite gastar menos e investir mais na sua renda. Você pagará menos pela sua casa, correspondentemente menos pelos seus impostos sobre a propriedade. Seus vizinhos provavelmente não vão ter veículos caros. Você vai achar mais fácil manter um nível de vida equivalente ao dos outros, ou mesmo superior, e ainda assim acumular riqueza. A opção é sua. Talvez você faça uma escolha melhor do que Bob, um jovem corretor de bolsa a quem recentemente demos consultoria. Nós lhe oferecemos esse conselho sobre a proporção ideal entre o preço de uma casa e a renda anual. Esse corretor de 37 anos tinha uma renda realizada total de $84 mil. Pediu nosso conselho antes de comprar uma casa de 310 mil. Estava planejando dar uma entrada de 60 mil e também planejava ficar rico. Nós achamos que arcar com uma hipoteca de 250 mil seria um impedimento para esse objetivo. Sugerimos que ele comprasse algo menos caro, tal como uma casa de 200 mil com uma hipoteca de 140 mil. Isso estaria dentro dos parâmetros de nossa regra. Bob rejeitou esse conselho. Disse que não queria morar num bairro cheio de motoristas de caminhão e operários de construção. Afinal de contas, ele é um consultor financeiro de nível universitário. Mas o que Bob não percebe é que na América, muitos operários de construção e suas esposas têm uma renda combinada de mais de $84 mil. Naturalmente, o corretor imobiliário lhe disse que ele estava qualificado para uma hipoteca de 250 mil. Mas isso é o mesmo que pedir para a raposa avaliar quantas galinhas você tem no galinheiro. Tempo, energia e dinheiro. Eles alocam seu tempo, sua energia e seu dinheiro eficientemente com o objetivo de construir riqueza. A eficiência é um dos componentes mais importantes da acumulação de riqueza. É simples. As pessoas que se tornam ricas
alocam sua energia, seu tempo e seu dinheiro de maneiras coerentes, com o objetivo de aumentar seu patrimônio líquido. Apesar de os SAR também afirmarem desejar a riqueza, esse grupo tem uma orientação completamente diferente dos PAR, quando se trata do tempo em que eles de fato gastam em atividades que constroem riqueza. Em relação ao SAR, os PAR alocam quase o dobro de horas mensais para planejar seus investimentos financeiros. Há uma forte correlação positiva entre o planejamento dos investimentos e a acumulação de riquezas. Os SAR passam menos tempo do que os PAR aconselhando-se com consultores profissionais de investimentos, procurando contadores de alta qualidade, assim como advogados e especialistas em investimentos, e assistindo a seminários sobre planejamento de investimentos. Os PAR, em média, passam menos tempo se preocupando com seu bem-estar econômico. Já constatamos que o SAR tem muito mais preocupações do que os PAR, com as perspectivas de não ser rico o suficiente para se aposentar com conforto, nunca acumular uma riqueza significativa. Será que essas preocupações são realistas? Sim. Contudo, os SAR passam mais tempo se preocupando com essas questões do que tomando providências concretas para mudar sua tendência a consumir demais e investir de menos.